Fala, galera, tudo bem? Viu? Nem gritei. Falei aqui, ó, fala, bem retraído. Aí, já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Colocou lá no sininho? É importante, hein? É importante, caô, cara. Isso aqui, o vídeo é fechado somente para vocês, alunos de toda a rede. Tudo bem? Somente pra gente, somente pra gente. Ninguém mais tem acesso. Valeu? Aí, seguinte, galera, o papo é ligação metálica, nosso bloco de encerramento de toda a ideia do assunto ligações, tudo bem? Ligações, quando eu digo, é iônica, covalente e agora sim metálica. Lembre, iônica ocorre entre metal e ametal, basicamente. Covalente entre ametais, fio e entre metais, ligação metálica. Então, de cara, ocorre entre metais. Fio, qual é a teoria? O cara tá doando, tá compartilhando? Bom, nesse caso não vai ser nada disso, tá? A gente tem um outro pensamento. A gente diz que é baseado na teoria de nuvem ou até mar de elétrons. Cada literatura diz uma coisa, tudo bem? Bom, como é que funciona isso, galera? Pensa assim, lembra lá da ligação iônica que o metal tende a perder elétron? Lembra? Ele tem poucos elétrons na camada de valência e tende a perder elétron para poder ficar igual a um gás nobre. Perfeito? O papo é, quando você tem, por exemplo, sei lá, ferro. Pensa no ferro aí, ferro. Pensa aí no ferro, fio. Como é que é essa parada? Na verdade, o que que tem ali, fio? Você tem átomos de ferro, né? Vários átomos próximos um dos outros. Pensa no ferro sólido, é claro. E aí? Em que os caras não estão afim de ficar com seus elétrons, perfeito? E aí? Acontece que um deles, em algum momento, algum determinado momento, por algum motivo, ele vai lá e manda um elétron para um carinha que está na frente, para um dos átomos de ferro. Só que esse cara não está afim de receber esse elétron. Aí o que ele faz? Ele, pô, sai daqui, vai para lá, manda para frente. Esse cara também não quer. Caraca, fio, e aí? E aí fica essa ideia, esse ciclo sem fim de átomos emitindo, né, mandando assim, mandando para o outro e recebendo elétron. Ou seja, é como se eu tivesse aqui com os átomos e até alguns íons envoltos por elétrons. É como se tivesse literalmente, né, um mar de elétrons, em que você tem aqui uma densidade eletrônica, tudo bem? E nessa densidade nós tivéssemos ali em alguns locais perdidos os ferros. Aí um ferrinho aqui e um ferrinho aqui, por exemplo, tá? Aí, outro ferrinho aqui. Ah, fio, caraca, que viagem. Então, na verdade, eles estão aí sendo circulados por vários elétrons o tempo todo. Putz, isso é bom? Isso é maravilhoso. Por quê? É uma das formas que ele tem, por exemplo, uma das formas não, né? É o que explica a possibilidade da condução de corrente elétrica. A gente diz que essa condução de corrente elétrica ocorre por conta dos elétrons livres. Ah, fio. Então isso é bom. Tudo bem? Então, em que se baseia a teoria da ligação metálica, fio? Elétrons livres ou, perdão, mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Que isso é o quê? É o elétron estar livre ali, circundando os átomos de ferro. Tudo bem? Aí o papo é, algumas propriedades nós temos que saber sobre os metais, né? Quais propriedades, fio? Já sei que ele conduz bem corrente elétrica. Tenho que saber, ele conduz muito bem calor. Se você esquenta, sei lá, uma barra de ferro, rapidamente esquenta próximo de você. Ah, fio, a barra é grande, esquentei de um lado, vai esquentar de outro. Tanto que quando você utiliza aí um talher, uma faca ou um garfo, coisas do tipo que você vai fazer comida, você tem sempre aí um cabo de borracha, né? Um cabo de madeira, porque se foi uma concha para o feijão toda de ferro, você tende a dar uma queimada na mão se essa concha ficar em contato, por exemplo, lá com o feijão fervendo. Tudo bem? Então conduz muito bem calor. Fio, o que é ductibilidade? É a capacidade de formar fio. Tudo bem? E maleabilidade é a capacidade de formar lâmina. Tudo bem? Só fica só atento em relação a isso. Um forma fio, forma lâmina, porque ele consegue aí, por exemplo, pensa aí nos cabos elétricos, né? Pô, para conduzir aquela corrente elétrica, geralmente você tem aí cabos de cobre, ou seja, um metal, perfeito, que tem elétrons livres, por isso conduz corrente muito bem. E aí tem até um detalhe, quanto mais nobre for o metal, ouça bem, quanto mais nobre for o metal,
melhor tende a ser a condução de corrente elétrica. Fio, por quê? Porque ele não tende a perder os seus elétrons de valência com muita facilidade. Tudo bem? Ou seja, se os elétrons ficam com eles, ele está sempre conduzindo bem corrente elétrica. Agora, se o ferro fica muito tempo aí sei lá, na umidade, na chuva, no ar, o que pode acontecer? Esse ferro ele pode ser oxidado, por exemplo, tá? Um ferro 2O3, ou seja, ele pode perder os elétrons para o oxigênio do ar. E aí, quando ele perde elétron, ele perde essa propriedade. Tudo bem? O ferro ele vai conduzir corrente sim, se ele estiver no seu estado fundamental, e não se ele tiver perdido elétrons ao realizar a ligação iônica. Tranquilo? Então, muito cuidado em relação a isso. Valeu? Galera, agora sim, são coisas que a gente tem que saber em relação à ligação metálica. Como é que eu vou representar, fio, esse átomo de ferro? Você vai lá e coloca um Fezinho. Ah, fio, mas e se eu quiser representar um átomo do metal sódio? Tá lá, ó, NAzinho. E aí tem uma propriedade muito maneira nos compostos metálicos, que é o seguinte: e se eu quiser representar uma liga metálica? Como é que eu faço, fio? Aí tem uma das ligas mais importantes do universo, que é a liga lá da armadura do Homem de Ferro. Fio, que liga é aquela? É uma liga de titânio junto com ouro, que é 4 vezes, não sei quantas vezes mais forte que o titânio sozinho. Então tá aí, ó, é um Ti3Au. Caraca, fio, é assim? É possível fazer isso? É. O papo é só você ter cuidado. Não é uma união de metais, tudo bem? Sim. Se é uma união de metais, é uma ligação metálica. E aí é uma propriedade que nós temos que é somente aí para a ligação metálica, né? Que é a possibilidade de formar uma liga metálica. E aí é bem legal. Tudo bem? E a liga metálica, ela muda as propriedades do metal sozinho, né? Tudo bem? Ele pode ser um pouco mais resistente, pode melhorar a capacidade dele formar fio ou lâmina. Tudo isso pode ser alterado. Valeu? Então, galera, é isso. Faz o teu print! Cara, foi muito bom estar com você. Não esquece de dar o like no seu vídeo. Curte aí, comenta. Qualquer dúvida, galera, nos procure, tá? Um beijo pra vocês. Até a próxima.